E a potência dessa linguagem na construção de um palhaço, ela é essencialmente subversiva. E para a gente, para as pessoas com deficiência, já é extremamente importante. O palhaço ele não tem padrão. O contato dessas crianças e desses adolescentes autistas com os palhaços e as palhaças é o encontro, é a potência do encontro entre os dois, que não nega a potencialidade autista. Cristiane Munhoz é autista, palhaça, diretora teatral. Ela pesquisa a importância da arte do palhaço na construção de uma nova perspectiva para a inclusão de crianças e jovens autistas. Cristiane descobriu sua condição de autista ao conviver com Sofia, sua filha que nasceu com autismo grave. Mais do que uma entrevista, o Papo Cabeça com Pé de hoje traz uma verdadeira lição de como o encontro humano pode ser uma experiência surpreendente. Bem-vinda, Cristiane Munhoz. Muito obrigada, é um prazerzão. Aqui, uma honra também. Como a arte do palhaço pode ser um veículo de inclusão para as pessoas com deficiência. Eita, já começou ele. Quem? A pergunta já foi assim, pá! Então, bom, eu estou fazendo toda uma tese sobre isso, né? Os vários aninhos de estudo. Essa pergunta não se responderia numas frases rápidas que eu vou poder construir agora. Mas, assim, para dar uma ideia para as pessoas de como é esse trabalho e do que eu acredito, eu trabalho com o palhaço dentro da linguagem da máscara teatral, com a linguagem do palhaço da máscara do nariz vermelho. E a potência dessa linguagem na construção de um palhaço, ela é essencialmente subversiva. Ela é essencialmente crítica, ela é essencialmente questionadora. Então, com isso eu estou dizendo que o palhaço e a palhaça, o palhaço, eles quebram padrões. Essa é uma primeira questão assim, que, para a gente, para as pessoas com deficiência, já é extremamente importante. O palhaço ele não tem padrão. Ele é visto pela sociedade como uma pessoa errada, como uma pessoa diferente, como uma pessoa que deveria ser colocada de lado, porque ele se veste diferente, porque ele anda diferente, porque ele se comporta diferente. Desse ponto de vista, já existe uma ligação, e aí eu vou falar especificamente das pessoas autistas, porque é a minha prática de trabalho de campo. Existe, aparentemente, a gente está comprovando isso por hipótese, por tese, por trabalho de campo, dentro de uma metodologia específica, existe uma proximidade, talvez por identificação, pelo fato de ser um adulto, o palhaço, um adulto, uma adulta, que se propõe a fazer rir de si mesmo, a rir de si mesmo, a rir de escorregar numa casca de banana, a rir de não sentar direito, a rir de arrotar, a rir de fazer coisas que são vistas socialmente como coisas erradas, como coisas fora do padrão. São pessoas que têm um caminhar, por exemplo, e um gestual fora do padrão. E se a gente está falando de capacitismo, e é importante que a gente fale de capacitismo, se a gente está exatamente querendo desconstruir essa noção de que você hierarquiza as diferenças a partir de um modelo de performance humana, que é o real,
você imaginar, de um padrão humano de funcionamento, você tem uma pérola no palhaço, porque ele desconstrói exatamente isso. E no contato dessas crianças e desses adolescentes autistas com os palhaços e as palhaças, o que se mostrou para a gente na pesquisa é que, de fato, essas pessoas autistas, elas começam pelo encontro, não é que o palhaço dê isso para elas, é o encontro, é a potência do encontro entre os dois, que não nega a potencialidade autista, sabe? Ela permite que você desenvolva uma autoestima sendo o que você é, sendo uma pessoa com deficiência, do jeito que você é, do jeito que você manifesta a sua deficiência, porque tem outra pessoa ali que está simplesmente brincando com você, jogando com você nas mesmas condições que você, sabe? Não está te dizendo, assim como terapeutas, e essa é uma diferença muito grande, por isso é uma diferença entre o trabalho com palhaço e o trabalho com terapeutas. É muito diferente. O terapeuta, o pai, a mãe, as pessoas que convivem com a gente, o professor, todas essas pessoas, elas esperam da gente uma resposta X ou Y. O palhaço não espera resposta alguma. Ele te propõe uma coisa e aí vai acontecendo um encontro. E isso é a potencialidade. É justamente não esperar nada e te dar a possibilidade de ser o que você é. De não ter que corresponder a uma expectativa de uma aquisição de habilidade, por exemplo. Entende? Eu estou fazendo isso porque eu quero que o Fábio fale. Eu estou fazendo isso porque eu quero que Cristiane não tenha movimento repetitivo. Não, o palhaço não está fazendo por isso. O terapeuta pode fazer por isso. O professor pode fazer por isso. Ou até os pais, às vezes, as pessoas da família podem fazer por isso. O palhaço não. Talvez seja a única pessoa na convivência autista e na convivência de pessoas com deficiência que estão ali exatamente para dizer assim, seja o que você é, eu estou aqui para receber você como você é, eu também estou todo errado. Aí a ideia que de de um modo geral, de um modo geral, as pessoas têm, as pessoas têm do autismo, do autista é uma pessoa que tem dificuldade a interagir com o próximo. Como o palhaço pode trabalhar essa visão errada. Olha, essa visão ela não é de toda errada. Eu acho que ela acabou sendo massificada, sabe? Assim, é uma visão que foi gerada a partir de um entendimento. Na verdade, todos os estudos sobre autismo eles são muito novos. Por exemplo, eu vou fazer 49 anos. Eu fui diagnosticada tem 1 ano só, porque antes não se acreditava praticamente que pudesse ter casos de mulheres autistas. Sabia-se, sim, que de cada 5 nascimentos de pessoas autistas, uma é mulher. Então, existe essa diferença, e que as manifestações do autismo nas mulheres e nos homens
são diferentes, né? Isso é uma primeira coisa. Os primeiros casos relatados, eles tinham a gente sempre tem um grau de dificuldade de interação, sim, mas que isso pode ser trabalhado. E isso está descrito a partir do momento que você sabe, mais ou menos, tá? Hoje em dia, o autismo ele é definido por 3 níveis de suporte. São só 3 níveis de suporte. Agora, imagina você colocar um espectro gigantesco em 3 níveis de suporte. É surreal. Esses níveis de suporte eles têm várias subdivisões. Isso se a gente falar da linguagem médica. Mas a gente tem também a linguagem dos indivíduos, dos seres humanos. Então, não é? Então, assim, você tem a visão médica de que, apesar de serem 3 níveis, esses 3 níveis englobam um espectro muito gigantesco, e a visão humana de que a gente está falando de indivíduos. Então, que esses indivíduos, eles manifestam seu funcionamento dentro do espectro gigantesco de uma forma completamente diferente, se enquadrando nesses 3 níveis de suporte. Existem pessoas autistas, e aí, para explicar essa questão da interação, eu preciso explicar anteriormente uma questão de como a gente funciona. A gente funciona basicamente por imagem, lógica aristotélica mesmo, a gente aprende uma lógica mais dialética, mas a gente funciona, a princípio, por uma lógica mais aristotélica. Mais 1 mais 1 é igual a 2, sendo que a gente considera que isso não é exato. E, além disso, a gente funciona por sensorialidade. Mas aí as pessoas podem dizer, mas, Cris, todas as pessoas não funcionam pela percepção das coisas e do mundo através dos sentidos? Vou fazer aqui, então, 2 observações. A gente aprende que os sentidos são 5, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Não são. Os sentidos, até hoje, foram catalogados 16 sentidos. Como se cataloga um sentido? A partir da função diferenciada de neurotransmissores para cada função que você tem no seu corpo. Por exemplo, a gente tem um sentido de termocepção. E a gente tem um sentido de propriocepção, que é o sentido de eu saber onde para a minha pele, onde é o limite do meu corpo e do espaço, ou o limite do meu corpo e essa mesa, ou o limite do meu corpo com o corpo da minha filha, e isso é o sentido de propriocepção. O sentido de termocepção é um sentido separado de todos os outros, inclusive do sentido de termocepção, apesar de ainda a gente estar falando da pele, que é um órgão, mas é um sentido específico para você medir temperaturas. Quando eu digo que a gente funciona por sensorialidade, mas os neurotípicos também funcionam por sensorialidade. Sim, funcionam, mas é diferente. Primeiro, porque a gente funciona com sensorialidade kinestésica. Isso significa que se eu tenho um estímulo de paladar, se eu vou beber água, essa água ela me dá uma informação de temperatura, de textura, de cheiro, de um monte de coisa. Mas todo mundo não é assim? Sim, é assim. Primeiro que esse sentido ele é ativado em mim umas 10 vezes maior do que no neurotípico. Ele pode ser hiperativado no autista ou hipoativado. Eu posso não ter nenhuma sensação quando eu bebo água. No meu caso, ele é hiperativado. Então, mas o que significa isso? Diferente dos neurotípicos. Que esse sentido do paladar, ele imediatamente despertou todos os outros sentidos em mim. Eu beber água despertou meu sentido de audição, despertou meu sentido de olfato, despertou meu sentido de temperatura, despertou o meu sentido do meu espaço que eu ocupo do meu corpo físico dentro do espaço, despertou diversos outros sentidos. E esses sentidos estão em comunicação nesse momento agora, todos meio que dizendo assim, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E agora? Peraí, ela bebeu água. A água tem uma temperatura tal. O que faz muitas pessoas sentirem dor, por exemplo, quando bebem água.
E aí você não entende nada. Você fala, por que esse autista está fazendo isso? Ele só bebeu água. Mas você entende como um funcionamento sinestésico, ele pode provocar isso? Ele pode provocar dor, porque ele despertou os seus neurotransmissores da pele. Ele pode provocar calor, ele pode provocar frio, ele pode ter um cheiro muito potente que te enjoe. Ele pode... Isso é diferente de indivíduo para indivíduo, mas todo autista funciona por sensorialidade sinestésica. E aí, voltando a falar sobre a questão do palhaço, eu acho que o que mais o palhaço ajuda é que ele não precisa ajudar. Pode parecer um paradoxo, né? Mas, assim, ele não está ali para te ajudar. Ele está ali para interagir com você. E olha como é diferente isso de toda a história da nossa vida como pessoa com deficiência. Ele não está ali para ser seu terapeuta, ele não está ali para te ajudar, ele não está ali para se comover com você, ele não está ali. Todas essas coisas podem acontecer durante uma interação? Podem, mas elas não são a essência da interação. A essência da interação é o encontro entre duas pessoas. Duas pessoas que estão fora de um padrão ditado por uma sociedade que veio antes delas e que tem um histórico gigantesco, não apenas de hierarquizar padrões, mas como de punir corpos divergentes.